Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência 1, atividade 4. Atividade 4. Observe a figura que ilustra a cozinha do apartamento de Vanessa. O piso da cozinha é coberto por ladrilhos de formatos quadrangulares, que têm meio metro de lado, sendo 16 ladrilhos no comprimento e 10 ladrilhos na largura. Quando ele fala formatos quadrangulares, são os quadradinhos escuros. 16 ladrilhos no comprimento seriam estes aqui. Se nós contarmos, vai ter 16. 10 ladrilhos na largura. Se nós formos contar, vai dar 10 na largura. Letra A. É possível determinar o perímetro do piso da cozinha? Como? Letra B. Qual é esse perímetro? Letra C. Quantos ladrilhos são necessários para obter a área de 1 metro quadrado? Letra D. É possível determinar a área do piso da cozinha? Como? Vamos lá? Então, olha só, na letra A, está perguntando para nós: é possível determinar o perímetro do piso da cozinha? Como? Sim, realizando uma adição das medidas da largura e do comprimento e realizar a divisão por 2. Mas por quê? Porque quando estamos falando de perímetro, é a soma de todos os lados, tanto da horizontal quanto da vertical. Então, nós vimos que na horizontal nós temos 16 ladrilhos e na vertical nós temos 10 ladrilhos. Lembrando que esse 16 equivale a 8 metros e o 10 equivale a 5 metros, tá certo? Por quê? Porque nós estamos falando de meio metro. Quando eu estou falando de meio metro, de metade, nós podemos levar em consideração que qual é a metade de 16? 8. Qual é a metade de 10? 5, tá certo? Então, vamos lá. Como o perímetro é a soma de todos os lados, nós fizemos 16 mais 16 mais 10 mais 10, que é igual a 52. Como estamos falando de meio metro, metade, nós vamos dividir por 2. 52 dividido por 2, 26. Outra maneira de nós resolvermos esse cálculo seria utilizando a metade. Então, aqui no 10, nós iríamos utilizar o número 5. Aqui no 16, nós iríamos utilizar o número 8. Aqui no número 10, o número 5. E aqui no número 16, o número 8. E assim realizar a adição. 8 mais 8, 16. 5 mais 5, 10, que daria 26. E não íamos precisar fazer 52 dividido por 2, tá certo? Essa é uma outra maneira de resolver essa situação. Na letra B, está perguntando qual é esse perímetro. Na letra A, queria saber se era possível. Na B, já quer saber qual é o perímetro. Esse perímetro é de 26 metros quadrados. Como chegamos a esse resultado? Então, aqui, na horizontal, nós temos 16 ladrilhos, que equivale a 8 metros, porque a metade de 16 é 8. Na vertical, nós temos 10 ladrilhos, que equivale a 5 metros, porque a metade de 10 é 5. Por que metade? Porque, como nós havíamos falado anteriormente, estamos falando de meio metro, metade. Então, o que nós vamos fazer? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, uma das formas de resolver é fazendo 16 mais 16 mais 10 mais 10, que é igual a 52, e depois dividir por 2, pois nós estamos falando de metade, que vai dar 26. Outra maneira de resolver é utilizando a metade de cada lado. Então, metade de 16,
8. Metade de 16, 8. Metade de 10, 5. Metade de 10, 5. Realizando a adição, 26. Então, lembrando, aqui nós temos, do lado esquerdo, nós temos 10 ladrilhos. Do lado direito, nós também temos 10 ladrilhos. Na horizontal, aqui em cima, nós temos 16. E embaixo, nós também temos 16. Como nós estamos falando de metade, esse 16, nós podemos considerar 8, que é a metade. E o 10, nós podemos considerar 5, que é a metade. Tá certo? Por isso que nós temos essa opção aqui embaixo, de 8, mais 8, mais 5, mais 5, que é igual a 26. Então, vai ter alunos que utilizaram a estratégia de cima, somando todos os lados, né? Considerando 16 ladrilhos, 10 ladrilhos, e chegou a 52, e dividiu por 2, pois estamos falando de metade, meio metro, e vai ter outros alunos que já fizeram a adição das metades, né? A metade de 16 e a metade de 10, tá certo? Então, observem e façam a correção. Letra C. Quantos ladrilhos são necessários para obter a área de 1 metro quadrado? E agora, quantos são necessários? São necessários 4 ladrilhos. A junção de 4 ladrilhos de meio metro de lado dá 1 metro quadrado. Então, olha só, aqui nós temos os ladrilhos. Nós vamos pegar um quadradinho desse, um ladrilho. Então, olha só, um ladrilho de 50 centímetros por 50 centímetros ou 0,25 metros. Então, é isso que ele vale. Então, um quadradinho desse vale 50 centímetros por 50 centímetros ou 0,25 metros quadrados. Agora, se nós pegarmos 2 ladrilhos, então, olha só, olha aqui, 2 ladrilhos, 2 quadradinhos, nós temos 100 centímetros por 50 centímetros, que é a mesma coisa de 0,50 metros quadrados. E se nós pegarmos 4 ladrilhos, olha aqui, 4 quadradinhos, nós vamos ter 100 centímetros por 100 centímetros, ou 1 metro por 1 metro. Então, nós temos 1 metro quadrado com 4 ladrilhos. Nós precisamos de 4 quadradinhos, 4 ladrilhos, para formar 1 metro quadrado, tá certo? Letra D. É possível determinar a área do piso da cozinha? Como? A área do piso da cozinha. Então, olha só, sim, é possível. Nós podemos realizar uma multiplicação ou uma divisão. Aqui nós fizemos 8 vezes 5, 40 metros quadrados, ou 160 dividido por 4, 40 metros quadrados. Mas como que nós encontramos 8 vezes 5? Então, lembrando, gente, aqui na horizontal nós temos 16 ladrilhos. Na vertical, na coluna, nós temos 10 ladrilhos. Lembrando que nós estamos falando de meio metro de lado, então, a metade de 10 é 5. E a metade de 16 é 8. Então, nós fizemos linha vezes coluna, comprimento vezes largura. Então, 8 vezes 5, 40. Outro jeito de nós resolvermos essa situação seria nós multiplicarmos 16 por 10, sem utilizar a metade. Então, 16 vezes 10, 160. Como nós estamos falando de metro quadrado, quadrado tem quantos lados? 4 lados. Então, 160, que é o total de 16 vezes 10, dividido por 4. Por que 4? Porque são 4 lados do quadrado, tá certo? Então, de 160 dividido por 4, 40 metros quadrados. Então, tinha essas duas possibilidades que vocês podiam estar fazendo. Fim da nossa atividade.
Obrigada por assistir. Beijos!